Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 23 de janeiro de 2021 e eu tô voltando com a nossa análise semanal do número de casos da Covid-19 no Brasil. Então, para começar, essa daqui é a curva com os dados do Ministério da Saúde. Ontem, no dia 22 de janeiro, a gente já estava registrando oficialmente 8.753.920 casos. E a última vez que eu tinha feito essa análise foi aqui no dia 1º de janeiro, referente ao dia 1º de janeiro, que a gente estava com 7.700.000 casos. Então a primeira coisa que me impressionou bastante foi que em 3 semanas a gente aumentou acima de 1 milhão de casos. Isso daqui já denuncia que a gente está num período de aceleração, que acelerou aqui depois do dia 1º de janeiro. A gente não vinha com um crescimento capaz de nos dar 1 milhão de casos em 3 semanas, 13% de aumento, quase 14% de aumento em 3 semanas. Isso daqui é um crescimento muito forte. Então, a minha primeira impressão que eu queria trazer aqui para vocês é, sim, teve aqui um efeito forte das festas de fim de ano, de Natal e Ano Novo. E isso talvez aliado com essa nova cepa do vírus mais contagiosa, que está aumentando o índice de novos contágios. Então, isso daí que eu vou falar hoje. Então, o que a gente pode observar nessas 3 semanas, se a gente quebrar semana a semana, as 3 semanas a gente teve um crescimento muito alto, sempre acima dos 300 mil casos por semana, mas a semana aqui do dia 8 ao dia 15 foi a semana que mais teve confirmações, aliás, não só nesse período, mas de sempre. A gente, infelizmente, bateu recordes aqui na semana do dia 8 ao dia 15, registrou praticamente 380 mil casos na mesma semana. Então aqui a gente tem o crescimento diário, né, o número de novos casos diários. Infelizmente a gente também bateu um outro recorde. No dia 7 de janeiro a gente registrou no mesmo dia 87.843 novos casos, sendo que o recorde anterior era aqui de início de dezembro, tinha registrado um pouquinho acima de 70 mil casos. E na primeira onda, lá em julho, o dia que a gente mais tinha registrado 69 mil casos. Então, dia 7 de janeiro, infelizmente, um novo recorde. Claro que deve ter alguma questão de represamento, né, desses dias que não tinham sido registrados, né, feriado de Natal, feriado de Ano Novo. E aí no dia 7 de janeiro entraram vários casos. Mas enfim, isso daqui já tinha acontecido outras vezes, né, mas nunca num patamar tão elevado. Então isso mostra que a gente realmente está acelerando. E as médias semanais, aí sim fica mais claro ainda essa aceleração. A gente passou outubro, novembro com médias super baixas e agora a gente está de novo com médias acima de 50 mil casos por dia. Isso daqui, pessoal, é muito acima do que a gente vinha vindo na primeira onda. Na primeira onda, a média foi 46.393 casos por dia, o máximo que a gente já registrou em média de casos numa mesma semana. E agora a gente já quebrou, a gente tinha quebrado essa média no ano passado por pouquinho, por muito pouco, mas agora, infelizmente, a gente passou, extrapolou, bem extrapolado esse auge. E aí é que vem essa questão da taxa de contaminação. A taxa de contaminação está crescendo, está muito alta, foi nessas 2 últimas semanas aqui acima de 3 e bem acima de 3, foi 3,4 entre 8 e 15 de janeiro e na semana passada ela ainda aumentou, foi 3,6. E aqui é que vem uma pequena observação que eu tenho para fazer, porque se a gente pegar o gráfico dos alfas, das taxas de contaminação, desde lá de julho, a gente via que as taxas de contaminação sempre ficavam em torno de 2. Olha só, de julho até novembro nunca tinha passado de 2,5 e nunca tinha baixado de 1,5. Então sempre ficou nessa faixa, ó, de julho até aqui novembro. E quando iniciou novembro, a gente bateu os recordes. A taxa chegou a 3,5 aqui nessa semana, depois ficou em 3, várias semanas a taxa acima de 3, depois baixou um pouquinho, mas nunca baixou de 2,5 e nessas 3 últimas semanas aqui essa taxa de contaminação ficou acima de 3. Aliás, aqui ficou acima de 3 mesmo, 2,8, acho que tem algum probleminha aqui. O gráfico está mostrando uma semana a mais que não existe. Essas 3 semanas aqui são as corretas. Essa daqui não existe, essa última
Mas enfim, então isso daí me leva a crer que realmente alguma coisa se alterou, e não sei se é comportamental, né? Eu estava atribuindo muito a isso ao comportamento das pessoas, mas não sei se foi isso, porque o isolamento social continua mais ou menos o mesmo, o descuido continua mais ou menos o mesmo. Então aqui talvez realmente esse aumento na taxa de contaminação seja reflexo de uma nova cepa, de uma mutação do vírus, né? Então agora a gente tem que esperar o pessoal mais da epidemiologia, da microbiologia entender se é realmente isso. E agora, quais são as projeções para a próxima semana? Aqui vem a dificuldade. O que vai acontecer com a taxa de contaminação? Ela não está mais seguindo uma tendência que a gente possa dizer, não, provavelmente vai ficar entre 2, 2 e 2, não está mais isso. Então agora começa a ficar muito difícil de fazer previsões. Mas, enfim, eu estou indo mais ou menos na intuição, agora eu não estou tratando de nenhuma tendência. A minha intuição diz que o alfa vai ficar na casa de 3,3, até espero que seja isso, porque aí a gente registra abaixo de 50 mil casos por dia na semana que vem. Mas olha só a diferença, se o alfa continuar na casa dos 3,6, aí a gente vai para 57 mil casos por dia e quebra novamente mais um recorde. Mas eu tô aqui torcendo, a palavra é essa, né? Eu tô torcendo, eu não tô chutando, eu tô torcendo por um alfa 3,3 ou mais baixo, o que daria no final, na semana que vem, no dia 29 de janeiro, um pouco acima de 9 milhões de casos, especificamente 9.103.470 casos. A gente teria aqui quase 350 mil novos casos, ou seja, 50 mil por dia. Então aqui estão as projeções com o alfa 3,3, tomara que seja isso ou abaixo disso. Vamos ver, semana que vem a gente pode dizer. E aqui, que é mais que a gente pode observar, os recuperados, infelizmente a gente está vendo essa curva se afastando cada vez mais do número de casos, ou seja, a gente está aumentando o número de casos ativos. A gente chegou essa semana num recorde, ontem a gente está no maior número de casos ativos de todo sempre da pandemia aqui no Brasil, 943.906 casos ativos, sendo que há 8, 9 semanas atrás a gente estava aqui na faixa dos 400 mil casos ativos. Então, digamos assim, hoje está o dobro de chances de uma pessoa se contaminar do que já esteve, e isso se a gente mantiver os mesmos cuidados pessoais, porque o dobro de casos ativos significa o dobro de pessoas infecciosas na rua. E os óbitos também, outra má notícia, aliás, essa daqui é a pior notícia de sempre. A gente está voltando a ter médias perto de 1.000 óbitos por dia. Essa semana a gente registrou 6.997 óbitos, ou seja, é 7.000, né? 3 mais dá 7.000, o que dá exatamente essa média de 1.000 óbitos por dia, que a gente ficou meses com essa média de 1.000 óbitos por dia, lá entre junho, julho, agosto, e aqui agora a gente está voltando. Fazia bastante tempo que a gente não via essas médias, a gente estava comemorando, né, óbitos abaixo de 4.000 óbitos por semana, e agora a gente está voltando aí para 7.000 óbitos por semana. Então isso daqui é uma tristeza, é uma pena ver essa aceleração no número de óbitos. Mas enfim, a gente sabe que essa semana agora começaram as vacinas, ainda não vai ter um impacto forte nos números da pandemia. Infelizmente a gente precisa de uma massa de vacinados para eles terem um impacto. Então, quando eu começar a sentir que a vacinação está mais avançada, aí eu vou incluir a parte da vacinação nas análises e também no modelo de previsão de novos casos por semana, mas por enquanto ainda infelizmente é uma pequeníssima parcela da população. Tá certo que é uma parcela muito importante da gente ter vacinado, que são aqueles profissionais de saúde que trabalham na linha de frente do Covid, os idosos que estão em asilos, a população indígena, enfim, esses daí são os grupos prioritários. A gente está vendo denúncias de furar a fila, mas eu gosto de crer um pouquinho na humanidade, pensar que é a exceção, não é a regra. A gente tem aí milhões de doses sendo distribuídas e essas pessoas que não têm nenhuma compaixão, que não têm essa empatia com a sociedade, são a exceção. Então todo mundo, todos nós, a gente tem que esperar que chegue a nossa vez. A nossa vez
vai chegar. Eu já fiz um vídeo só sobre a vacinação no Brasil, mas resumindo, eu espero, eu torço e até acredito que a gente consiga vacinar com primeira e segunda dose ainda no primeiro semestre de 2021, por volta de 50 milhões de pessoas, o que fecharia todas as fases 1, 2 e 3 do Ministério da Saúde, que são aqueles grupos prioritários, incluindo aí idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades e todos os profissionais de saúde, todos os indígenas. Então, mais ou menos isso que eu estou na expectativa. Primeiro semestre, 50 milhões de vacinados, não só vacinados, imunizados, porque seria a primeira e a segunda dose, tá? Mas enfim, era mais ou menos isso. Muito obrigado. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários e até a próxima.